Isso mesmo. Fazer um tour sobre o vinho do Porto aqui na cidade do Porto é conhecer uma história inteira dentro de uma garrafa. Você, depois que fizer esse tour, vai olhar para uma garrafa ou para um copo de vinho do Porto com uma outra percepção. Para quem não me conhece, eu sou a Rita Branco, eu sou autora do blog O Porto Encanta, um blog que já existe há 10 anos. Eu vivo aqui na cidade do Porto desde 2005 e trabalho com turistas brasileiros, exclusivamente com turistas brasileiros, por isso que os meus passeios pela cidade chamam-se Passeio com Sotaque Brasileiro. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é sobre o tour do vinho do Porto na cidade do Porto. Ele faz parte de uma série de vídeos sobre os meus passeios guiados aqui na cidade. O primeiro vídeo que eu fiz foi para quem vem pela primeira vez e quer conhecer o Centro Histórico do Porto. Então, dá uma olhadinha lá naquele vídeo. E se você gosta de vinho do Porto ou mesmo não conhece nada sobre o vinho do Porto e está super interessado nesse assunto, você está no lugar certo, né? Se você vem para a cidade do Porto, você tem que conhecer mais sobre o vinho do Porto. E eu resolvi fazer esses vídeos para fazer vários esclarecimentos, porque muitas vezes quem contrata um passeio fica meio na dúvida do que escolher e qual fazer. E no tour do vinho do Porto há sempre uma grande dúvida. Apesar do vinho se chamar vinho do Porto, ele não é produzido aqui na cidade do Porto. Ele é produzido no Vale do Douro, a 130, 150 quilômetros daqui, nos vales onde estão as vinícolas, onde as uvas são plantadas e onde o vinho é produzido. Depois ele vem aqui para Vila Nova de Gaia, que é essa cidade logo em frente ao Porto. Quando a gente está ali na beira do rio, a gente logo vê a cidade de Vila Nova de Gaia e todos os seus galpões, armazéns imensos, que é onde o vinho do Porto está sendo envelhecido e vai ser engarrafado, tá? Então existem dois tours diferentes. Existe o tour no Vale do Douro, que aí demora um dia inteiro, que a gente passa lá, um dia maravilhoso, e existe o tour do vinho do Porto, que é um tour de aproximadamente 3 horas e meia, aqui mesmo na cidade do Porto. Então, se você vem para a cidade do Porto e não pode ir no Vale do Douro, e por uma série de razões, na cidade do Porto, esse tour que eu faço, dá para você conhecer muita coisa sobre o vinho do Porto e vai ter recursos visuais e muita explicação que vai te fazer entender, e nós vamos fazer uma imersão no vinho do Porto sem necessariamente você ir ao Vale do Douro. É claro que se você pode ir ao Vale do Douro e faz o tour do Vale do Douro e o tour do vinho do Porto aqui na cidade do Porto, fica completíssimo. Você vai voltar da sua viagem um mestre em vinho do Porto. Mas se não dá, não tem problema. Aqui no tour do vinho do Porto, dentro da cidade do Porto e em Vila Nova de Gaia, onde ele é envelhecido e engarrafado, é super interessante. Aqui no Porto, num tour de aproximadamente 3 horas e meia, nós vamos passar por vários locais emblemáticos relacionados com o vinho do Porto. Vamos saber mais sobre o transporte do vinho do Porto, vamos visitar uma cave de vinho do Porto, onde o vinho está envelhecendo e vai ser engarrafado, e lá você vai fazer várias provas de vinho do Porto, e finalizando com o conhecimento sobre a cortiça que faz a rolha e que fecha uma boa garrafa de vinho do Porto. É isso mesmo. Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo.
é o maior produtor de rolhas de cortiça do mundo. E se tem uma coisa que eu adoro nesse tour do vinho do Porto, é falar sobre a cortiça aqui em Portugal e a importância dela nos vinhos portugueses e nos vinhos de todo o mundo. Então, é um tour completo que eu acho que você vai ficar bem contente e vai mesmo olhar para um copo de vinho do Porto de uma outra maneira. Bom, se você pode ir ao Vale do Douro, aí sim, aí vai ser uma imersão completíssima sobre os vinhos do Douro e do Porto. Então eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, vou falar das diferenças entre ir ao Vale do Douro de trem, que a gente chama aqui de comboio, ou de carro, mas isso vai ser no próximo vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos, vou deixar o link do meu blog, onde eu falo mais também sobre os meus passeios, onde você vai poder ler lá muito feedback de quem já fez os passeios aqui comigo. E a gente se vê em breve no próximo vídeo sobre os passeios guiados que eu faço aqui com os turistas brasileiros. Até o próximo!